queria saber o que te levou a fazer uma graduação em Engenharia de Controle e Automação e por que você escolheu seguir para Engenharia Elétrica no seu doutorado. Não tem uma resposta certa porque eu escolhi Engenharia de Automação. Eu lembro que na época do vestibular, né, bom, começando um pouquinho, né, eu tenho meu pai é engenheiro, eletricista, minha mãe é matemática. Então, vamos dizer assim, que eu já vivo num ambiente, né, sempre vivi num ambiente tecnológico, né? E aí, a minha primeira opção não era fazer vestibular para essa área, era para fazer para gastronomia. Mas naquela época, gastronomia só existia um curso no Brasil e era só em São Paulo. Aí, definitivamente, ir para São Paulo não estava nos meus planos. Aí, então, eu falei, gosto de matemática, aquela velha história, né? Meu pai já levava livros de Basic, já mexia em Excel, essas coisas, então, em casa, tinha uma certa familiaridade, e aí, eu falei assim, vou fazer ou ciência da computação, ou controle e automação. Não sei como eu cheguei nesses 2 cursos, mas sei que em algum momento eles passaram pela minha cabeça. E aí, eu acho talvez pelo fato de ter um pai engenheiro, isso deve ter pesado na escolha de escolher engenharia de automação e não ciência da computação. Né? E com relação à engenharia elétrica, na verdade, não é bem engenharia elétrica, porque naquela época não existia pós-graduação em automação e sistemas. Os professores do curso de automação e sistemas ministravam o mestrado, né, faziam parte do mestrado e doutorado na engenharia elétrica. Então, eu continuei junto com os docentes de automação, né, então, o professor Guilherme, que já é falecido, ele era o nosso professor do curso de graduação de IA, né, de inteligência artificial, e eu fiz meu mestrado e meu doutorado com ele. Olha, ele era docente do Departamento de Automação e Sistemas. Então, não tive essa mudança, na verdade, eu fui ficando, né, na mesma, trilhando e continuando no departamento de automação do começo ao fim. Então, graduação, emendei graduação, mestrado, doutorado. Gente, que massa. Os caminhos foram levando, então, que legal. Muito massa. E durante o curso, né, você participou de algum evento da faculdade, jogos estudantis, da parte mais de confraternização, assim, e você acredita que esses momentos mais informais também facilitaram para os seus contatos, enfim, e te influenciaram e te ajudaram de alguma forma no mercado de trabalho? Naquela época não tinha muito essa questão dos jogos estudantis, a gente tinha bem menos confraternizações, né? O linguição da automação, por exemplo, eu acho que não existia, ou tinha tido uma edição, né? Algo que já é bastante hoje divulgado, difundido, né? Já é uma festa grande, mas ele naquela época, assim, era um churrasco que se fazia, né? Eu participava de algumas confraternizações, não todas, né? Só daquelas que eu era convidada, porque vocês sabem que como a gente faz parte de um grupo muito restrito de meninas, né, e mulheres, a gente não é convidada para todas as festas, né? Então, tem as festas que eles poderiam convidar as colegas e tinha as festas que eles não convidavam as colegas. Ou que eles não achavam adequado convidar as coleguinhas. Não. Tipo, eu imagino que naquela época ainda devia ser muito mais forte, né? Tipo, hoje em dia, querendo ou não, pelo menos eu sinto que, assim, dentro da nossa graduação, os meninos, especialmente, é muito mais tranquilo, assim. Então... assim, eu vou falar para vocês que eu não tive problemas com os colegas durante a graduação, né? De me sentir excluída, de me sentir... Assim, claro que desses momentos de festa, mas que eu acho que também é normal, né? Existem sempre os grupos, independente de você, né, do seu sexo, do seu gênero,
Você vai fazer parte de alguns grupos e não vai fazer de outros. Né? E aí, claro, como minoria, né, as minorias acabam participando menos. Né? Então, nem todas as oportunidades aparecem para todos os grupos, assim. Então, era mais nesse sentido. Mas com colegas, eu nunca... Né, meus colegas sempre foram bem, bem bacanas mesmo. Então, sempre, né, nos apoiavam, nos auxiliavam em tudo. Tive alguns episódios com professores. Nossa. E foi tomada alguma atitude, assim, da UFSC diante dessas situações? Não, porque naquela época a gente nem... Isso aí não era uma coisa que a gente... Não é aberto que nem hoje, sabe? Então, muitas das situações eu só fui perceber anos depois. Porque na época eu achava que aquilo ali era uma coisa normal. Né? Ou, né? A gente não parava para pensar muita coisa, assim. Né? Só teve realmente uma situação que foi muito constrangedora, que foi com um professor de cálculo, um professor da matemática, que ele, antes de divulgar a nota das provas, era a primeira prova, todo mundo, né, morrendo de medo de receber a nota da prova, aquela coisa, aquele frio na barriga, e aí ele falou que ele era um professor, tipo, mais famoso da universidade, e que ninguém tirava 10 com ele, mas que uma pessoa tinha tirado 10, que isso não iria se repetir, e tal. Fez todo um discurso, sabe? Aí depois quando foram divulgadas as notas, a gente recebeu as notas, eu fui descobrir que a nota era minha. Aí, então, assim, aí eu me senti muito mal, assim, tipo assim, não é qualquer um que pode tirar 10 com ele, muito menos uma mulher, né? Então, assim, foi mais ou menos isso, a minha interpretação, o meu sentimento naquela época, assim, sabe? Então, eu fiquei bem, bem chateada. Mas, fora isso, não... Foi tudo tranquilo. Entendi. Mas, então, só pegando a vertente, essa coisa, então, da confraternização, teria alguma coisa, assim, para falar pra gente que entrou agora, se tu vê a importância nessas coisas, de tentar fazer uma amizade dentro agora do começo do curso, ou é uma coisa, assim, que sempre é importante? Sempre é importante, né? Os nossos relacionamentos vão nortear a nossa vida. Então, tudo que vocês puderem fazer, né, claro que não é questão de forçar a amizade, não é questão, mas de conversar com as pessoas, né, de serem, sempre que puder, contribuir de alguma forma, porque isso vai ser, talvez os seus colegas de hoje serão, né, futuros empregadores, né? Ou você vai ser uma empregadora e aí você vai lembrar, olha, de fulano, Beltrano, que era uma pessoa bacana, que, né, compartilhava conhecimento, que era bom no que fazia. Então, essas informações que a gente vai coletando também ao longo do curso, elas serão utilizadas, pode ter certeza, que ao longo da vida vocês vão utilizar essas informações. Então, o relacionamento é muito importante, e não só com gente do curso, com gente dos outros cursos também. É um relacionamento que a gente faz muitas amizades, né? Por exemplo, você vai fazer um curso de línguas, tem gente de todos os cursos lá, né? Então, tem que aproveitar esses momentos, conhecer pessoas diferentes, né? Interagir. Eu fazia disciplina, bom, na minha época, a automação só tinha uma turma, né, de 25 alunos por ano. Então, não tinha turma de agosto. Então, por isso, eu acabei cursando disciplinas com outros cursos, né? Então, fazia, às vezes, uma disciplina com o pessoal da engenharia elétrica, às vezes com o pessoal da mecânica, inclusive meu marido, eu o conheci no curso de engenharia mecânica, ele era a única mulher da turma. Única? Então, a única. Eu fazia física com eles, física B. E aí, assim, a gente vai conhecendo pessoas, às vezes a gente se casa, né? Às vezes surgem outros tipos de relacionamentos mais próximos, né?
Mas enfim, eu acho que é super importante, né? Todo tipo de oportunidade de confraternizar com as pessoas, porque a gente conhece as pessoas de uma outra forma, de um outro jeito, com outras características, que às vezes na sala de aula a gente não tem oportunidade. Sempre muito bom ter uma cartinha na manga, né? Bom, então, a gente, sabendo das muitas dificuldades do curso, né, a gente queria saber como que você lidou, assim, com a sua saúde mental ao longo do curso, e se você fazia algum hobby, algum tipo de acompanhamento, tipo um auxílio, coisa assim, porque também o curso é pesado, também tu comentou que era a única mulher do curso, então, assim, como é que foi esse teu caminho para manter a saúde? Na minha turma éramos em 3, mas assim, quando eu fazia disciplina com outras turmas, aí, eventualmente não tinha nenhuma colega, né? É super importante a gente pensar nisso, porque realmente o curso exige muito da gente, né? Exige muita dedicação, exige muito estudo. Eu, pela 4ª, 5ª fase, pensei em desistir do curso, largar do curso. Eu me lembro de um dia sentada em casa, chorando, falando, eu não quero mais ir para esse curso. E a minha mãe falou, não, agora vai fazer, não escolheu, não queria. Eu disse, mas os meus amigos estão indo para a praia e eu estou aqui. Eu estou aqui só estudando, não posso me divertir. Mas, enfim, eu acho que isso acontece com a maioria, né, ou com uma boa parte dos alunos de engenharia em geral, porque realmente é um curso que exige uma dedicação maior mesmo que dos outros cursos, né? Principalmente nas fases iniciais. Depois é mais tranquilo, mas essa fase, né, dos cálculos, da física, é muito conteúdo junto, né? E que a gente acaba não vendo muita aplicação prática. Né? A gente sabe que é importante, e só que a gente não... Poxa, estou aqui estudando e eu não vou usar isso para nada. Né? A gente acaba pensando assim, que não é verdade. Né? Então, dependendo da área que você for trabalhar, você vai usar muito, ou dependendo da área, você pode usar quase nada. Mas não tem como saber. Então, você está num curso de formação, você precisa ter todo o conhecimento, né, de base. Então, isso é importante e a gente tem que passar, tem que fazer as disciplinas que são importantes. Mas com relação, né, a fazer algo para a saúde mental, então a gente tem que sim buscar coisas que a gente gosta de fazer. Eu fiz vários, como eu falei para vocês, que eu, né, gostava e gosto ainda da área de gastronomia, eu fiz vários cursos, né, esporádicos, assim, né, cursinhos de culinária. Fui para São Paulo, tipo, final de semana, para fazer uns cursos. Fiz corte e costura, já fiz cursos muitos, né, muito diferenciados. Fiz praticamente todos os cursos que existiam na época de extensão de línguas, né? Então, eu estudei alemão, eu estudei italiano, eu estudei espanhol e inglês. Então, tudo isso na época da graduação. Eu estudei todas essas línguas durante a graduação. Só não estudei o francês, que estava disponível na época. E foi a única que eu precisei depois, porque eu fui fazer... eu fui para a França, né, fazer doutorado, enfim. Mas é isso, né? A vida é assim. Mas na época as oportunidades estavam pipocando muito mais na Alemanha. Então, a maioria dos alunos estudavam alemão. E eu fui junto com os meus colegas estudar alemão também. Fiz 2 anos de alemão. Mas depois acabei não usando nunca e está lá adormecido. Né? Hoje eu acho que eu não consigo mais falar nada de alemão, a não ser, né, o meu nome, enfim, aquele bem basiquinho, né? Poxa, mas isso já é bem legal, viu? Muito massa. Mas a gente tem que buscar coisas que a gente goste de fazer, né? Então, assim, eu sempre gostei de estudar línguas. Gostei de estudar gastronomia. Então, assim, a gente vai fazendo e coisas que sejam bem diferentes do nosso dia a dia, para a cabeça desligar, né?
Então, assim, eu também eu dei monitoria, fui monitora, né, de cálculo, então, assim, essas coisas a gente faz, tem que aproveitar as oportunidades da graduação. Então, você está dentro da universidade, você tem que aproveitar tudo que tem ali dentro, né, aproveitar ao máximo. Claro que nem tudo a gente consegue fazer. Por exemplo, uma das coisas que eu não fiz foi ser bolsista, foi ser, né, fazer uma iniciação científica. Então, isso eu não fiz. Mas eu fiz um monte de outras coisas. Faça aquilo que você, né, no momento, tem oportunidade, tem vontade, e é isso. Eu acho que tem que aproveitar a universidade, que a universidade é um momento muito rico na nossa vida. E depois que, assim, queres voltar? Não, não quero voltar, passei. Passei já, né, dessa fase. Mas, assim, foi muito bom, né? E claro que teve coisas que não são tão boas, como tudo na vida, tem o lado bom e o lado não tão bom, mas, no geral, eu acho que eu aproveitei bastante, assim, a minha graduação e as oportunidades que ela me deu. Olha, aqui nós temos uma futura monitora de cálculo. Vou então comentar. Não. Ainda estou no processo, ainda preciso fazer as provas. Se tudo der certo, semestre que vem. Então, é assim, tem que aproveitar as oportunidades. Algumas oportunidades vão acontecer, outras não vão, né? Algumas coisas vão dar certo, outras não. Na época, né, algumas coisas a gente, não, quero, mas não dá certo. Mas faz parte, né? A gente vai ter muito mais não do que sim na vida. E a gente tem que entender isso e não desistir por causa disso. Não por causa do não, né? A gente sempre diz, o não já está garantido, vamos tentar o sim. Uhum. Né? Se não fizer nada, o não está garantido. Se não sair do lugar, se não estudar, se não correr atrás, é o não, certeza. Agora tem que fazer algo diferente, tem que ir atrás para buscar algum sim vai aparecer. E tenho certeza que ela vai passar, ela é muito boa. Então. A Maria é muito boa. E agora eu queria perguntar se, fazendo a engenharia de controle controle e automação aqui na UFSC, você acha que um engenheiro desses formado, ele está pronto para enfrentar o mercado de trabalho? Será que é preciso complementar o conhecimento de alguma maneira diferente? Já falando dessas outras habilidades que a gente pode desenvolver aqui na UFSC. Assim, pronto, a gente nunca está. Né? Não existe profissional pronto. Né? E a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre estudando, a gente está sempre aprimorando, ainda mais na tecnologia, que muda tudo todo dia. O que eu aprendi na graduação, né, tirando realmente aquilo que é base de tecnologia, quase nada existe hoje. Então, a gente precisa continuar se aperfeiçoando. O que eu digo a universidade, ela nos dá formação de base. Ela nos diz como que a gente tem que aprender, né, como a gente aprende a estudar, por exemplo. E, né, a gente não aprende a estudar no ensino médio, no ensino fundamental. A gente aprende a estudar na graduação, a correr atrás do conhecimento, saber que o professor não vai entregar de mão beijada o conteúdo para você, você tem que correr atrás do conteúdo. Né? E aquilo que você gosta, aquilo, né, o conteúdo que te chama a atenção, você vai ter que se aprofundar sozinho. Né? Pode ser que você tenha algumas oportunidades de fazer um curso, né, mais específico, né, um curso de extensão, alguma coisa que tenha ali, né, um professor com conhecimento especializado, mas, em geral, isso não vai acontecer. Né? Em geral, você vai aprender, quando você cair no mercado de trabalho, cada empresa que você trabalha, por mais experiência que você tenha naquele tópico, naquela área, só pelo fato de mudar de empresa, você já tem que dar vários passos atrás. Tá? Porque é a questão da cultura organizacional, são várias questões que envolvem, né? Então, às vezes, trabalha de uma forma, aí você vai mudar de empresa, é outra forma de trabalhar. E isso já gera uma mudança, né?
E, então, assim, já tem que correr atrás de um novo conhecimento. Então, a gente está sempre evoluindo, sempre estudando. Com certeza, o curso de automação é um curso muito bom, é um curso que dá uma formação diferenciada, né, que a gente vê, né, os nossos colegas atuam nas mais diversas áreas. Né, então, tem gente que está no mercado financeiro, né, e tem gente que está lá no chão de fábrica, né, naquele automação mesmo, bem chão de fábrica. Então, assim, tem de tudo. Né? E eu digo, esse curso é um curso que proporciona isso. Ele é um curso, ele é muito diferenciado por causa disso, ele dá esse leque de opções. Cada um depois vai se encaixar, né, aonde as oportunidades surgirem, aonde, né, a pessoa quiser seguir a sua carreira. Mas oportunidades tem bastante. E eu imagino que hoje tenha muito mais, né? Porque na nossa época, por exemplo, a questão de empreendedorismo era uma coisa que não se falava, não existia. Hoje, já nas universidades, a gente já tem bastante sobre essa parte também. Então, acredito que a formação tende a estar muito melhor. Bom, como tu trouxe aqui pra gente também, né, a gente percebeu no teu currículo que tu teve diversos tipos de experiência, né, e a gente queria saber como que elas te guiaram a seguir pela carreira acadêmica e como foi a sua trajetória até o teu atual cargo. Ai, gente, quantas horas a gente tem para falar? Resumir aí, 22 anos em 22 minutos, é isso? É um desafio. 1 ano por minuto, mais ou menos. Então, como eu comentei para vocês, né, no início aqui da nossa conversa, eu segui, né, eu queria seguir carreira acadêmica, então eu emendei graduação, mestrado, doutorado, e aí quando eu terminei meu doutorado, por motivos pessoais, eu mudei de cidade, né, tive que ir para uma outra cidade, uma cidade mais do interior, com menos opções, onde não tinha uma universidade federal, né, então, assim, ser docente era algo bastante complexo. Aí, por esse motivo, eu falei, não, então, é uma cidade que tem empresas, né, vou trabalhar numa empresa. Aí, mandei meu currículo. Isso é uma coisa interessante. Como eu sempre tive aquela formação, né, de mestrado e doutorado, na hora que eu chegava com o currículo, as pessoas se assustavam. Imagina, há 15 anos atrás, né, você, doutora, pedindo emprego. Então, hoje, o doutor, né, a pessoa, doutor no Brasil, já tem mais oportunidades. Mas naquela época, as pessoas não entendiam como que uma pessoa faz doutorado e vem aqui querer trabalhar na minha empresa. Então, assim, isso era uma coisa que era muito questionada nas entrevistas. Por que uma pessoa, né, com doutorado queria ir trabalhar na empresa? Tipo, a empresa não vai te oferecer um salário maior por isso, não vai te oferecer, enfim. Mas aí eu trabalhei na indústria de alumínio, né, fui para a área de gerenciamento de projetos, e aí também, por motivos pessoais, a gente fez uma nova mudança, aí eu saí dessa empresa, fui para Belo Horizonte, aí lá em Belo Horizonte também conversei um pouco com, né, na verdade eu fiz um concurso, agora que me lembrei, eu fiz um concurso para a Universidade Federal, e aí não passei. Naquela época, eu fui a melhor nota da prova do concurso, só que o currículo valia mais, tinha um peso maior.
e era classificatório, e eu fui desclassificada por causa do currículo, porque eu não tinha publicação na área, eu tinha muita experiência, que era o que eu tinha trabalhado, que era o conteúdo que eu tinha trabalhado. Então, eu tinha conhecimento, mas não tinha publicação. Então, não fui aprovada no concurso por causa disso. Aí eu falei, quer saber? Então, acho que o negócio é ficar na empresa mesmo. Aí fui atrás, aí comecei a trabalhar numa outra empresa, numa empresa de consultoria, né? As duas empresas que eu trabalhei eram multinacionais, norte-americanas. Aí trabalhei lá um tempo, daí na área de automação, era uma empresa que trabalhava muito para a Vale, do Rio Doce. E aí trabalhei um tempo lá, até que a gente resolveu voltar para Santa Catarina. Aí, nesse meio tempo, quando a gente voltou, estavam abrindo as universidades, né, os outros campi, porque até então a UFSC só era UFSC Florianópolis, não era de Santa Catarina. Hoje ela é de Santa Catarina, né, porque ela tem tem o campus de Joinville, tem o campus de Araranguá, tem o campus de Curitibanos, né, tem o Blumenau, enfim, hoje ela realmente é a Universidade de Santa Catarina. E aí, quando ela passou a ser a Universidade de Santa Catarina, abriu um concurso para Araranguá. Aí eu falei, agora eu vou voltar para o meu, pro meu desejo inicial, que era ser docente. E aí eu fiz o concurso, passei e estou aqui até hoje. Gente, que legal. E é isso. Consegui falar em bem menos tempo, né? Resumi bastante, obviamente, não contei os detalhes das empresas, das mudanças, mas, resumidamente, seria isso. Grandes mudanças. Sempre. Também fiz grandes mudanças. Eu digo com meu marido, acho que a gente não gosta de coisa fácil, né? Se tiver fácil, a gente diz, não, vamos mudar, porque aqui não tá bom. Eu acho que quem escolhe automação, escolhe fazer automação é porque não gosta de coisa fácil. A Ana fez mudança do quê? Eu fiz mudança porque eu vim lá de Goiânia. Já foi a Goiânia? Já fui a Goiânia. Já? Gostou? Gostei. Ai, sério? Que bom! Aqui é bem melhor. Tinha um grupo um evento que acontecia todos os anos, com foco em mulheres na tecnologia. Que legal. Era muito bacana, só que a pessoa que organizava, que encabeçava, que fazia tudo, casou, teve filhos e se afastou, e meio que o evento já não... As outras pessoas não tinham o mesmo pique que ela, e infelizmente, né, acabou morrendo, assim. Mas era um evento muito bacana, que juntava bastante empresas, né, empresas do Brasil, e aí a gente trocava muito conhecimento, conhecia muitas mulheres que trabalhavam na área. É um evento bem, bem bacana mesmo. Mas hoje tem meninas, já tinha, né, o Meninas Digitais, não sei se vocês já ouviram falar, se conhecem, o programa Meninas Digitais, que é o programa da Sociedade Brasileira de Computação. Eu coordenei esse programa durante 3 anos, saí agora em julho, e aí a gente trabalha com essa parte de levar esse conhecimento para as meninas, para atrair, para ter mais meninas para a nossa área de tecnologia, que a gente precisa. Gente, que legal. Eu achei bem legal quando a gente chegou e as meninas do grupo, das meninas da automação, elas já eram um grupo, sabe? As meninas formaram um grupo e elas já logo incluíram a gente, foram super amigáveis, maravilhosas. Logo incluíram a gente, foi bem legal. Isso é importante, a gente ter esse senso de pertencimento, né, de ter um grupo de apoio, onde a gente possa trocar experiências, conversar, porque algumas coisas acontecem, e acontecem com todo mundo, né, independente de você ser homem ou mulher, só que você, como mulher, sempre fica na dúvida, será que isso aconteceu só comigo? E aí, tendo o grupo, dizendo, não, mas isso aconteceu comigo também, não, mas isso aconteceu, eu também já vi que aconteceu com fulano, então não é porque eu sou mulher,
né? Porque às vezes a gente também se encasqueta com umas coisas, né? Então tem coisas que acontecem pelo nosso, né? Pela nossa condição de ter nascido mulher, mas assim, em geral, né? As dificuldades são dificuldades de todos. E aí por isso que é importante a gente ter grupos. E o grupo, claro, eu estou falando aqui, né? O grupo só de mulheres é bacana, mas a gente não deve ficar restrito a esse grupo, né? Não é isso, a gente fazer o grupo da Luluzinha e do Bolinha, né? Mas é importante também a gente ter um momento só de mulheres, assim como eles têm, como eu falei lá no começo, que tinha as festas que a gente não era convidada, que era a festa, que era o clube do Bolinha, então, que eles vão falar coisas, né? E aí a gente também tem que ter o nosso, em algum momento, é legal a gente ter o nosso clube da Luluzinha. Só queria comentar que eu gostei muito da carreira que você contou que teve, eu talvez caia nessa, porque eu acho que eu quero carreira acadêmica também, mas ainda não sei, tem um caminho para descobrir. Mas eu acho que eu também vou cair nesse looping, nesse zigue-zague aí da vida, mas tudo bem. Eu acho que é importante a gente experimentar as duas coisas. Né? Claro, não tem um perfil para carreira acadêmica, beleza, segue para a empresa, para a indústria, para o empreendedorismo, mas se você tem uma vontade, né, eu, mesmo quando eu estava, eu não falei, mas mesmo quando eu estava atuando nas empresas, eu nunca deixei a docência. Eu atuava em cursos menores, então dava né, aulas à noite, num curso aqui, dei aula até no curso de hotelaria, né, porque eles pediam, precisava de uma disciplina que tinha que ter formação em engenharia, e aí eu ia lá. Então, assim, dei curso de relações internacionais, porque, assim, sempre tem, em todos os cursos, tem alguma disciplina que você pode se encaixar com o seu perfil. E aí, então, morando em cidades menores, nessas faculdades, você tem a oportunidade de, mesmo cidade grande, né, tem a oportunidade de lecionar, se for isso, né, se for o seu desejo. Então, acho que é importante isso também. E trabalhar na indústria também é bom até para tirar aquele negócio, não, tive a oportunidade, trabalhei, foi bom, mas eu prefiro aqui. Né? Isso não quer dizer que eu vou ficar o resto da vida aqui. Em algum momento eu posso dizer, não, cansei daqui também e vou voltar para a indústria. Beleza, tá tudo certo. Eu acho que a vida é assim, a vida é movimento. Uma hora a gente, né, tá bem, e outra hora a gente pode estar mais insatisfeito e ser um momento ou não, né? Ou ser realmente algo que exige aí uma mudança. E aí a gente tendo conhecimento, que é o mais importante, a gente pode ter escolhas e fazer escolhas. Se você sentiu necessidade de criar novas características, assim, pessoal mesmo, novas qualidades da tua personalidade, ser mais cooperativa, ser mais dedicada, assim, E quais são as que você acha mais importantes, assim, para conseguir esse trajeto na engenharia? Eu acho que experiência vai sempre nos dar alguma coisa, né? Então, por isso que eu digo, experimente todas as possibilidades que você tem. Tem possibilidade de ser monitora? Experimente ser monitora. Tem possibilidade de fazer iniciação científica? Experimente fazer iniciação científica. De trabalhar né, estagiar em A, B ou C, na empresa, na universidade, enfim. Experimente, porque quando você está experimentando, você está desenvolvendo alguma coisa, alguma habilidade, alguma capacidade, que sentado, estudando, você não vai estar fazendo desenvolvendo essa habilidade. Por mais que alguém te fale, você que tem que fazer assim, tem que fazer assado, é só a experiência que vai realmente lapidar isso, te proporcionar isso. Então, eu sempre fui muito tímida, muito fechada. Eu ainda sou, hoje um pouco menos, porque, assim, né, eu gosto de falar, assim, quando eu estou em aula, eu gosto de falar numa palestra, mas quando eu estou num ambiente novo, eu sou a que menos falo. Eu mais escuto do que falo. Então, assim, ainda estou me esforçando para ser um pouco mais
né, uma pessoa assim, vamos dizer assim, um pouco mais acessível, eu diria, que essa visão que as pessoas acabam tendo, assim, da gente, né, que a pessoa tímida, às vezes, passa por antipática, por, enfim, mas, né, eu sou uma pessoa tímida, e tento trabalhar isso, tento trabalhar tento mudar, na verdade, claro que não é mudar a minha essência, não vou mudar a minha essência, né, eu não vou deixar de ser, mas em alguns momentos, eu sei que eu posso ser um pouco mais falante, um pouco mais, né, interagir um pouco mais. Então, eu acho que é isso, a gente tem que... porque a universidade, como eu falei, não vai ser uma disciplina que vai te dar isso, esse conhecimento. Teórico até pode te dar, mas o desenvolvimento, a sua desenvoltura, eu vejo as nossas alunas que entram no projeto de extensão é muito bom por causa disso, porque você experimenta, você ministra aula para as alunas, então você desenvolve essas habilidades, você vai escrever um artigo, né, com as experiências que você teve, então você vai desenvolver também outra habilidade, que é escrever artigo, e assim vai, eu vejo as minhas ex-alunas, né, as alunas que passaram pelo projeto Meninas Digitais, o quanto elas se desenvolveram ao longo do curso, o quanto elas tiveram oportunidade, né, de participar de um evento, ir lá e palestrar, conversar com outras meninas, então isso, elas desenvolveram pra caramba, e hoje todas elas estão super bem, né, então eu fico bem feliz quando eu vejo que elas alçaram isso, e quando eu lembro, assim, de algumas que chegaram lá, que bem quietinhas, que não, assim, para falar, responder uma pergunta era quase um esforço sobrenatural, assim, e hoje são aquelas que falam pelos cotovelos, né, então eu acho que é importante, sim, a gente vai sempre, como eu disse, a gente vai sempre aprimorar, né, a gente nunca está pronto para nada. Aí, claro que a gente tem que se sentir pronto, a gente tem que se sentir pronta para, vamos dizer assim, as oportunidades que vão aparecer, né? Se sentir capaz, porque a gente é capaz de estudar, de aprender, eu não sei tudo, não sei 100%, mas, né, a gente sabe que tem, não sei se vocês sabem, talvez vocês não, porque vocês são novinhas ainda, calouras, mas tem um estudo, né, que mostrou que os meninos se candidatam para uma vaga tendo 60% dos requisitos. Eles já se sentem capazes, né, e aptos àquela vaga, aquele cargo. E as mulheres, tendo 90%, não se sentem aptas e capazes. Então, isso é uma questão realmente da nossa cultura, né, da forma que a gente encara as coisas, e aí a gente tem que trabalhar isso. Gente, que isso, algo a se pensar. Tem a se pensar. Se vocês quiserem participar do nosso grupo também, a gente pode tentar fazer algumas conversas das meninas daqui com as meninas, com vocês aí, juntar um grupo, fazer algumas discussões, eu acho que é bacana também. Nossa, isso ia ser muito legal. Né, gente? Vamos? Eu apoio muito. Eu acho muito legal, tipo, esse apoio, essa parceria que também pode se criar, sabe? Porque, querendo ou não, é isso, é muito importante, faz toda a diferença, assim. Vocês têm professoras mulheres? Ainda não, mas se eu não me engano, tem, acho que a Gabriele de Física, que dá aula para algumas, já deu aula, enfim, para algumas meninas. Tem mais outra... Mas na automação? No departamento, eu acho que tem uma professora só. E aí tem um substituto também. Mas acho que só. Legal. Tem um modelo de referência importante também. Sim, a única professora. E essa é uma perguntinha. Queria saber, então, a pergunta de milhões, todos queremos saber. Então, como que foi a sua saída da faculdade na questão salarial? Se correspondeu às suas expectativas, assim? Vamos dizer assim,
para mim é mais difícil de responder essa pergunta, porque como eu não tinha essa expectativa da questão salarial, porque eu sabia que eu ia fazer mestrado, doutorado. Né? Então, eu não tinha essa questão, vou entrar numa empresa, será que quanto que eles vão pagar? Vão pagar o piso? Não vão pagar o piso? Vão te contratar como analista, não como engenheiro? Que tem isso, né? Então, eu não tinha muito, porque eu sabia que eu não ia ganhar dinheiro, porque eu sabia que eu ia fazer mestrado, doutorado. Eu já tinha isso em mente, assim, eu vou continuar meus estudos. Né? E aí, quando você acaba, né, tomando essa decisão, você sabe que o dinheiro fica em segundo plano, assim, né? Mas não é diferente de quem já sai e já acaba entrando no mercado de trabalho direto, né? Aí tem uma visão, mas o que eu vejo hoje é que o mercado está muito aquecido. Então, eu imagino, né, pelos nossos alunos, assim, a gente tem alunos ganhando muito mais do que nós, docentes, que temos 20 anos de experiência. Por quê? Por causa da questão, né, da Covid, então tem um pessoal que está trabalhando, está ganhando em dólar, em euro, está no Brasil, então tem essa, né, e isso acaba que tem muita gente ganhando muito dinheiro. É possível. E as pessoas estão trocando muito de empresa, então, essa empresa que não está me valorizando, já muda de empresa, porque as empresas estão em cima, né, a questão da tecnologia está muito... continua ainda, né, muito evidente e pungente. Né? As pessoas precisam, as empresas, as indústrias, todo mundo precisa de gente, principalmente a parte, né, de computação, da programação, assim. Então, tem bastante oportunidades. Eu acho que o mercado nesse momento, está bom, mas, assim, o mercado, ele é cíclico, né? Então, pode ser que alguém vai dizer, algumas pessoas vão te dizer, olha, quando saí foi maravilhoso, perfeito, outros vão dizer, não, estava péssimo, mas é cíclico. Quando eu me formei, a maioria dos meus colegas foi trabalhar na Embraer, porque naquela época a Embraer era, né, a empresa que mais contratava no Brasil, estava em ampla expansão, crescimento. Né? Então, hoje o cenário já não é assim, né? Então, o mercado já é direcionado mais para as empresas de tecnologia, né? de TI, de logística, enfim, de várias áreas, mas porque o mundo mudou. E daqui a pouco, daqui 5 anos já é outro, e depois é outro, e aí vai mudando. Então, não se fixem, né? Porque isso dá dinheiro, eu vou para cá. Eu acho que esse caminho não é bacana, assim. Né? Estudem, façam, né? E aí, porque senão você pode quebrar a cara, né? Você se estudou, só focou numa coisa muito específica, e aí aquilo ali, de repente, deixou de existir. E aí? Então, é claro, é legal ter uma especialização, né? É legal, mas não focar só naquilo ali. Não só, né? Sempre abrindo leque para outras oportunidades. Isso é bacana, assim. Agora a gente já está quase no finalzinho, né? Que você tem um compromisso agora às 4. Então, enfim, tinham vários outros assuntos para a gente falar também. Não sei se conseguiram comentar brevemente um pouquinho como foi o teu mestrado, doutorado na França, né? Que tu passou um tempinho lá. Se der de comentar um pouquinho sobre, mas se não também, pelo menos deixar um recado aí para os estudantes da graduação, especialmente as meninas, enfim, que se sentir e achar importante compartilhar. Eu fiz o meu doutorado cotutela, né, na França. Na época, o meu orientador, ele tinha um projeto internacional, CAPES Coffee Club, e aí ele fez pós-doc lá e tinha uma bolsa de doutorado. Aí eu fiz o doutorado lá. Então, o meu doutorado, eu tenho dupla diplomação. Então, tenho diplomação da UFSC e a diplomação da Universidade de Toulouse, né, que foi onde eu fiquei. Eu fiquei 1 ano e meio lá.
nesse 1 ano e meio. Daí, a minha banca era uma banca mista. Então, vieram 2 professores da França, né, e 2 professores do Brasil. A defesa foi em Floripa. Mas é uma experiência muito, muito rica também, assim, eu acho que quem tem a oportunidade, não só, né, eu fui fazer meu estágio em Portugal também, o meu estágio foi na Universidade de Lisboa, foi o professor Rabelo, acho que ainda atua, o professor Rabelo ainda atua na universidade aí, então, assim, ele me proporcionou isso naquela época, né, eu fui para Portugal e fiz o meu estágio lá. Então, foi bem bacana também. Então, assim, eu acho que as experiências, né, a gente não deve ter medo. Quer dizer, o medo até a gente pode ter, né, o medo faz parte, é importante, mas não o medo a ponto de te bloquear, né, de não ir atrás daquilo que você tem vontade, que você tem desejo. Né, então, eu acho que é isso, assim, as oportunidades vão aparecendo, e aí você, né, tem sempre a escolha de aceitar ou não aquela oportunidade. Claro que depende, né, do momento que você está vivendo, depende das condições, mas eu acho que vivência no exterior é sempre bem bacana. Outra cultura, conhecer outras pessoas, ver o mundo de forma diferente, né, quando a gente fica muito no nosso mundinho, da barra, né, da saia da mãe, como a gente diz, o mundo é mais fácil, né, mas a gente também cresce mais com as dificuldades, né, com as experiências, com o diferente, com o novo. Né, então, assim, que eu realmente deixo aqui de recado façam todas as oportunidades, façam tudo que a universidade pode proporcionar para vocês, claro, dentro, né, do tempo de vocês, daquilo que é possível naquele momento. Não vão também sair pegando tudo e depois largando tudo, que também não é legal, né? Então, que também tem isso, né? Tem que saber as suas limitações do momento, entender, olha, hoje eu tenho tempo para adicionar tal coisa, fazer um curso de língua. Beleza, assim, faz o curso de língua, mas faz o curso. Não adianta se matricular e não ir, não estudar. Né? Então, eu acho que a dedicação é importante. Então, aquilo que você se compromete a fazer bem feito, né? E assim, é isso. Pegar as oportunidades, abraçar as oportunidades e se dedicar. Mas não ficar doente por causa disso. Se aquilo ali estiver te deixando doente, larga, para um pouquinho, respira, faz outra coisa, depois volta. Então, acho que nada é mais importante que a nossa saúde. A nossa saúde tem que estar à frente de tudo. Mas tendo saúde, tendo energia, aí, ó, só vai. Olha, então é isso. Acho que é isso, finalizamos. Muito obrigada, viu? Agradeço muito o seu tempo. Ai, achei muito boa a nossa conversa. Tava quase pegando um caderninho aqui para anotar tudo. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, é sempre bom a gente poder compartilhar um pouquinho, né, uns minutinhos aí da nossa jornada, e do que vocês precisarem, né, só a Sofia tem aí o meu contato, pode passar para as meninas, e aí depois a gente, né, eu acho que o ano que vem a gente consegue, agora o ano já está, né, aí na reta final das provas e tudo, a gente também aqui está, né, fechando as atividades do projeto, mas para o ano que vem a gente pode pensar em até ações conjuntas. Bem legal. Tem algum Instagram, tipo, no YouTube, uma página no Facebook? Tem Minas Digitais UFSC, pode seguir a gente lá. Aqui. Tem Facebook, tem Instagram. A nossa página, a gente está sem gente para atualizar, então ela está lá pendente há 2 anos em atualização, mas uma hora aparece alguma alma bondosa aí
para fazer a atualização dela. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Desejo sucesso a todas vocês. Obrigada. Obrigada mesmo. Precisando de alguma coisa, estamos aí.